Olá pessoal, eu sou o Marcelo Spalding, professor, escritor. Este é o canal Formação de Escritores. E hoje, ao invés de ser um vídeo comigo, eu vou trazer aqui um trechinho, um corte de uma aula que eu tive agora com o professor Mário Pool no curso online de formação de escritores sobre narrativa longa. O Mário trouxe um material para nós e dentro dele tem 10 dicas para o planejamento de um romance. Acho que o material ficou bem bacana, pedi para ele para a gente fazer esse corte, colocar aqui no canal e ele topou. Então, depois da vinheta, a gente vai rodar o material do Mário. O material, vocês vão perceber que por ser uma aula, ele está como slide, o Mário está bem pequenininho lá no canto, mas vale a pena ficar atento, assistir, ouvir o conteúdo, porque ele é bastante rico. Para quem não conhece o curso online de formação de escritores, acessem www.formaçãodeescritores.com.br. É o nosso curso online com mais de um ano de duração, aulas semanais, ao vivo, com diversos professores. Realmente é um curso bem completo que já formou centenas de autores por aí. Um abraço, depois da vinheta, acompanhem as dicas para a escrita de romance do Mário Augusto Pool. Para poder começar a organizar ela, eu parto disso aqui, né? Então, da ideia, né? Então, que é a história, parte da vontade de contar alguma coisa, seja um fato, um sonho, imaginação. Então, a gente tem aí 500 opções para poder decidir escrever alguma coisa, e tem escritor para todos os perfis, né? Tem aquela tia que vai contar as memórias dela, vai escrever um único livro na vida, vai guardar lá, e que legal que é isso, contou para a família. E tem gente que vai dar prosseguimento, quer contar coisas, né, que realmente vêm por imaginação. A sinopse, gente, é o início de tudo, né? Então, como é que eu conto essa história em poucas linhas? E depois desenvolve um argumento em enredo. Então, aqui é o início de tudo para mim, é o embrionário, porque é quando eu estou fixando a minha ideia já no papel. Então, eu estou vendo as possibilidades daquela ideia, seja maluca, seja mais pé no chão, dela me dar fôlego para escrever um romance. E aqui eu estou falando só de narrativa longa. Já tive muitas ideias que me dei por conta que eu não passaria da 20ª página, né? Ou eu reduziria aquilo para escrever um conto, ou eu realmente poderia ter que pensar em outras histórias para poder buscar. E muitas vezes, gente, não, mas eu posso criar mais fatos na história. Dependendo do que é o início dessa história, criar mais fatos pode virar uma grande árvore de Natal e aí vai confundir muito mais do que... Então, não adianta forçar uma ideia que não tem sustentação para dar esse fôlego de 200, 300 páginas, de 10, 15, 20 capítulos. A gente percebe nisso, né? Percebe quando uma história realmente pode crescer, porque senão tu fica criando personagem, jogando para dentro, é um entra e sai de gente que não tem muito sentido só para tu poder criar uma história maior. Acho que o que encanta é justamente isso. Se vocês lerem o romance do Jefferson Tenório, o Avesso da Pele, ele traz um personagem principal. E esse cara não tem. O romance não tem diálogo, ele tem uma narrativa perpétua, o tempo inteiro. E ele muda isso porque muda os cenários, os acontecimentos e os fatos. Mas ele consegue compor isso de uma forma tão verdadeira que o leitor vai se encantando porque tu te enxerga a partir daquilo ali. E aí você pega o outro colega dele, né, que é o José Faleiro, que escreve também romances muito bons. O Faleiro ele é o formato Bang Bang, é muito bacana porque ele vai para dentro da Vila Sato, que é onde ele mora, enfim, e lá ele conta realmente com os detalhes e com diálogos. Ele traz os personagens para uma vida, ele consegue trazer a forma né, que esse personagem conversa. Então, dá para se medir a partir daqui, e o próprio argumento, o enredo, vão te dizer se tu tens condições de fazer isso, né? E aí, gente, vem essa sequência do arco narrativo, né, que vai te deixar ele realmente poder criar esses espaços todos para que a história tenha uma evolução. E história com evolução, para mim, eu entendo que ela tem que ter alguns momentos que é realmente algo mais intrínseco à vida do personagem. Então, o personagem se apresenta, né? Ele é uma vida, ele não é um sujeito que só sai dando tiro, fazendo alguma coisa acontecer pela ação. Em algum momento, com certeza, tem um diálogo mais consistente, tem uma situação mais sensível, tem algo que realmente exige do escritor que ele possa entender até mesmo de algumas situações, até mesmo psicológicas, para poder saber se o perfil daquele personagem corresponde ao que ele está se apresentando. E isso tudo faz com que a aproximação de outros personagens deem mais veracidade para a história, né? Porque senão fica com muitas pontas soltas e a coisa assim cai de paraquedas, o cara precisa de uma chave de fenda, quando vê, aparece na frente dele. Então, as dificuldades e a forma como vai sendo construído, eu entendo que realmente é quando a gente precisa até mesmo, muitas vezes, fazer o romance descansar
não escreve todo num dia, deixa ele repousar um pouquinho, passado uma semana tu retoma, porque talvez tu está tão empolgado, tu tá com tantas ideias, e elas podem se misturar um pouco. E aí a gente vem a questão de organizar os capítulos, né? E os personagens. Então, onde é que eles entram? Então, vamos lá. O tempo, né? Então, que época a história está sendo contada, né? Passado, presente e futuro, ou na interação entre eles. Então, se você vai contar alguma coisa do passado para alguém que vai sofrer essas consequências no presente, então tu vai ter flashbacks, ou a tua história pode começar lá atrás, e depois você dá um salto e vem, enfim. É um formato que é utilizado muito em cinema, em novela, em séries, então é muito comum começar numa época, havia novelas da Globo que iniciaram em época do passado para depois contextualizar quem são os personagens do presente e o que eles têm a ver com aquela raiz de história lá atrás, né? E aí justifica muito bem até as ações, os acontecimentos, porque daí tu sabe que tem uma história para trás a ser contada, né? O cenário, gente, fundamental, tá? Porque o cenário pode ser aí, o romance inteiro dentro de uma sala, desde que tu consiga dar vida para essa sala e que essa sala realmente justifique por que aquele personagem está vivendo aquilo ali dentro, né? Então, e não fica menos colorido do que tu fazer um romance onde tu faz o cara viajar pelo mundo inteiro, né? Eu tenho um romance aqui que o cara viaja pelo mundo inteiro. O Antiquário foi um romance que eu lancei há algum tempo atrás, e é um romance que não se passa no Brasil, ele é um romance que se passa na Europa, e todo ele, quer dizer, algumas cenas na Europa, mas todo ele se passa no Irã, em 1975. Então, eu tive que entender o que era o Irã de 75, para não errar, inclusive, nas ruas, nos espaços, o que tinha por lá, que era na época do Shah Reza Pahlavi. Então, é um livro de espionagem, enfim, de aventura e espionagem, e ele conta isso a partir desses espaços ali, e é um 007 da vida, um cara que viaja pela Europa, enfim, tal, e tudo acontece quando ele descobre um filho, já adolescente, que ele não sabia que tinha, e o guri esse segue o pai, que se encanta com o pai, que é a partir daí também virar agente secreto. Enfim, mas isso contextualiza porque tu pode criar um universo muito, muito rico de cores e de espaços, mas se tu tem a capacidade de poder dar vida para uma sala, e o sujeito é um presidiário, está numa cela, essa cela realmente vai ter sentido nas histórias que você contadas. As cenas, gente, aí é um jogo de personagens, cenários e época que atuam no conjunto, né? Então, também um aprendizado, leva tempo a gente poder saber o que eu vou descrever na cena, né? Eu não preciso descrever a sala inteira com todos os objetos que tem, eu posso fazer por aproximação, eu posso contar alguma coisa que realmente me coloque o personagem na posição que eu quero, para que possa contrapor com outro personagem, esse diálogo flua. Algum objeto pode ser importante porque ele faz parte da narrativa, então o objeto também tem vida na história, ou às vezes os objetos são apenas cenário mesmo, né, para entender o clima que está acontecendo ali dentro. Então eu posso narrar todo um cenário para contextualizar o clima, eu estou vivendo legal aqui, então o espaço que eles estão, olha, essa conversa está acontecendo numa cabana no meio do campo, que é bacana. Ou não, num apartamento no centro de São Paulo. Então, isso tudo muda, né? Porque aí tu vai ter um arquétipo diferente para as pessoas, tu vai saber como é que esses caras estão reagindo, porque o cara é mais nervoso e está no campo talvez seja mais tranquilo, né? E o narrador, né? Que sempre é um problema para todo mundo, até mesmo na escolha. E isso, gente, realmente é uma situação que a gente testa, né? E também foi o conselho do Marcelo, assim, de testa a tua história no início, coloca na primeira pessoa, se não for forte, vê se a terceira pessoa dá conta disso, e aí tu cria um narrador, ou tu vai para um onipresente, ou onisciente, ou tu coloca um narrador lá que não faça parte de nada, e que esse sujeito está lá em cima contando o que está acontecendo dentro do teu espaço. A mesma história, gente, pode ser vista, né, e ter versões com narradores diferentes, mas talvez um deles seja o mais forte para contar. Então, eu me lembro que agora o último livro que eu escrevi é um livro que se passa em Porto Alegre, o cenário é o centro da cidade de Porto Alegre, e é um menino e seu cachorro que começa a explorar a cidade em busca do mistério. Quando eu terminei de escrever, primeiro eu comecei a escrever em terceira pessoa, e alguma coisa não me dava o movimento que eu precisava.
E era a história do menino que recém tinha chegado em Porto Alegre. A cidade era estranha para ele. E aí depois eu coloquei ele em primeira pessoa e me senti melhor escrevendo em primeira pessoa e fluiu melhor e fechei toda a história em primeira pessoa. Quando eu mandei, e aí mandei esse livro para o Jefferson Tenório. E ele leu e fez a devolutiva. Primeira coisa que ele disse: tu acertou na primeira pessoa. Primeira coisa, tu conseguiu caracterizar um menino que veio de fora. Olha só, eu não tinha contado nada para ele. Eu entreguei o livro da forma como estava. E ele coloca isso. Primeira pessoa foi um acerto, porque tu começa a forçar um descobrimento bacana, porque ele também não conhecia a cidade. Então, quando ele narra os espaços que ele está, a Igreja das Dores, o mercado público, enfim, ele narra com a emoção que ele, personagem, está sentindo pela primeira vez de ter entrado naquele espaço. E aí me deu folga, porque eu consegui trazer mais elementos na narrativa que melhorassem isso, enfim, né, do que estar em outro momento contando isso na terceira pessoa.